Ó, eu vou fazer um que a gente até já fez, é só para ter ideia de como é que seria o pensamento. Lá vai acontecer o seguinte, eles vão te dar basicamente um textinho como se fosse da tutoria, tá? E aí, eles vão te falar o seguinte, né? Você fazer um fluxograma e embaixo você vai fazer duas perguntas. E aí, tudo isso tem um objetivo de quê? De que você esclareça aquilo que você ainda não compreende a respeito do texto. Então, qual que é a ideia? Aqui a gente tem uma das nossas tutorias, né? Que aí ela vai falar sobre a pneumonia, né? Essa daqui acho que é a pneumonia. Isso mesmo. E aí, por exemplo, lá eles poderiam colocar asma. Poderiam, entendeu? Poderiam colocar uma outra doença respiratória qualquer, poderiam também, sem problemas. Então, o que que é a ideia? Vai ter um texto com muita coisa de tudo que você já estudou nas tutorias, certo? Mas com algo novo. E que você não tem que ter estudado para isso, tá? Realmente, tipo, se cair asma, você não tem que ter estudado asma porque poderia cair asma, tá? Aí você já vai entender como é que vai ser. Aí vocês vão fazer a leitura do texto, notar atenção aqui com relação principalmente ao título. Nessa vez aqui, o título não denunciou muito o tema central, mas muitas vezes o título ele pode ajudar a denunciar o que é o tema central. Aí, por exemplo, aqui, começaria lendo, certo? Veria se tem alguma palavra que a gente não compreende, grifaria ela, grifaria todo aquilo que é sintoma, aquilo que provavelmente é relevante para estar no fluxograma, certo? Então, leio aqui, febril, aí 8 anos, a idade aqui não foi relevante, mas ok, né? Aí, ó, febril, aparecia cansada, estava muito quente, né? Ministrou antitérmico, não teve melhora, sempre foi uma criança rígida, como é que foi? Que está com uma gripe forte há mais de uma semana. Aí aqui, ao exame físico, o médico percebeu frequência respiratória era maior do que 50 incursões por minuto, tiragem subcostal. Tudo isso que tem relação com sintomas, com a percepção do médico, ou com a percepção da mãe, certo? Por mais que seja até um achômetro, né, por exemplo, da mãe, ou no caso aqui da família, você deve destacar. Por quê? Porque basicamente isso aqui tem que estar no seu fluxograma. Aí, uma coisa que às vezes ajuda a gente a resolver o fluxograma e as perguntas é notar que geralmente ao final, ou pode estar na pergunta também, tá? Pode estar lá, baseado no problema, em você como você sendo médico, né? Isso poderia ter relação com a gripe mal curada? Poderia ter uma pergunta separada. Aqui está junto, né? A avó perguntou ao médico se isso poderia ter relação com uma gripe mal curada. Então, você já sabe que isso aqui, ó, de certo modo, você vai ter que resolver ou no seu fluxograma ou nas suas perguntas. Então, como é que você vai fazer isso aí? Fazendo uma leitura do texto aqui, vocês vão perceber aquilo que é, vamos dizer assim, da onde partem ou chegam mais setas num fluxograma. Então, isso a gente chamaria de tema central. O tema central não necessariamente ele vai tornar o seu fluxograma errado, certo? Como isso? Por exemplo, se eu pegar aqui e eu colocar que o tema central é pneumonia, ou se eu colocar que o tema central aqui é, por exemplo, olha aqui, ó, ele tem um monte de questões respiratórias, 50 incursões por minuto, tiragem subcostal, batimento de asas nasais, bolhas rítmicas, aqui não, ausculta pulmonar com estertores finos de bases, roncos de transmissão difuso sem sibilos. Se eu colocar que ele tem desconforto respiratório como tema central, pode também. Insuficiência respiratória, pode também. Entendeu? A ideia é de que o tema central ele abarque a maior quantidade de setas possíveis que estão saindo ou chegando nesse tema, né? nesse centro aí. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fez a tutoria lá, a gente colocou sendo insuficiência respiratória. Tá?
Aí, o que que acontece? Se eu fosse fazer esse fluxograma, eu começaria aqui no meio com insuficiência respiratória, certo? Aí a gente destaca esse centro. Não faz assim do jeito que eu tô fazendo, tá? IR só não. Coloca insuficiência respiratória só para fazer o vídeo não ficar tão longo quanto já tá ficando. E aí a gente vai começar a fazer o seguinte. A gente tem que começar a traçar uma linha de raciocínio baseado no que a gente tem aqui, ó. Certo? Então vamos tentar ver aqui. Posso começar pelos sintomas? Achei mais fácil. Pode, então vou começar pelos sintomas. Insuficiência respiratória, né? E tem aqui um menino com sintomas. Aí eu vou vir aqui. Insuficiência respiratória, ele é um sintoma? É um sintoma. Então, a seta vai de insuficiência respiratória para sintomas, certo? E de sintomas, como eu vou destacar outro sintoma além de insuficiência respiratória, eu posso puxar várias setas dele, certo? Desculpa aqui que é difícil filmar e escrever ao mesmo tempo, tá? Tá ficando horrível a minha letra, mas enfim. Aí eu posso puxar lá 50 incursões por minuto? Posso, tá? Ou taquicardia, taquicardia não, taquipneia? Posso puxar taquipneia, tá? 50 e RP. Posso puxar, deixa eu ver aqui, tiragem? Posso, coloco lá, tiragem. Aí eu vou puxando os sintomas todos que eu encontrar aqui, ok? Posso puxar aqui, deixa eu ver aqui outra coisa que poderia puxar. Uma coisa aqui, ó, estertores finos em bases, tá? Isso aqui, tudo aqui que é, ó, difusos sem sibilos, tudo isso aqui eu poderia puxar. Beleza. Aí eu poderia pegar e associar, por exemplo, colocar aqui, tem febre, sei lá o que. Provavelmente esses sintomas se referem aos sintomas de uma pneumonia. Poderia. Opa, já associei aqui, por exemplo, ter esses sintomas aqui, mais febre, mais estertores finos em bases, certo? Vamos até puxar os estertores aqui. Estertores finos, né? Poderia puxar aqui isso aqui, ó. São sintomas da pneumonia? Posso, beleza. Aí, ó, da pneumonia. Vamos tentar fazer um raciocínio da pneumonia com o conhecimento prévio que você já tem. Pneumonia. Quem é, então, um agente etiológico da pneumonia? Agente etiológico da pneumonia, entendeu? Eu coloco aqui Mycobacillus, como é que é o nome agora? Até me fugiu o nome aqui, só um minuto. Streptococcus pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae, tá? Se eu lembrar, posso colocar aqui? Posso. Aí se eu conseguir, nossa, mas o que mais pode gerar pneumonia? Aqui no texto fala de uma possível gripe mal curada. Então, será que, ó, chegando em pneumonia, por quê? Porque vai gerar a pneumonia. Será que uma gripe pode gerar pneumonia? E aí, pensando em gripe, a gripe ela é feita por um outro agente etiológico, né? Que é o influenza. Opa. Ok. Aí, ó. Beleza. Só que daí, vamos colocar aqui, a gente já fez o fechamento disso aqui. Mas vamos supor que a gente não soubesse. Posso botar um ponto de interrogação? Posso. Isso aqui já virou uma provável pergunta para a gente fazer depois? Virou. Isso responde o que está no nosso texto da nossa tutoria, né, do nosso salto duplo? Está. Então, está bastante condizente, né? Gripe causada pela influenza poderia causar uma pneumonia? Opa, legal. Já estou resolvendo a minha situação. Aí, se eu quiser ainda voltar aqui para o texto, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, que o menino estava rígido,
não obteve melhora, ministrou antitérmico, tá. Então, poderia puxar aqui, deixa eu ver aqui uma ideia. Poderia puxar aqui, ó, tratamentos. Tratamentos, poderia puxar tratamento tanto de pneumonia, poderia puxar tratamento daqui, poderia também, entendeu? Mas vamos lá, pneumonia, apesar que eu falei que aqui sai mais setas, né? Mas aqui tá saindo mais, poderia ser pneumonia aqui, até poderia também. Mas já mostro por que insuficiência respiratória foi colocada no centro. Aí eu coloco aqui, ó, pneumonia, puxa a seta para tratamentos. Por quê? Porque são tratamentos da pneumonia, ok? Por isso que a seta vai. Tratamentos. Aí, se eu sei algum, já puxo aqui. Antibióticos, por exemplo, já coloco aqui. Fazer outra coisa, inalação, por exemplo, poderia sim. Aí, posso me lembrar, por exemplo, que pneumonia, né, ela é uma doença que acomete as vias aéreas inferiores. Poderia, então, coloco aqui. Mas daí, de vias aéreas inferiores, eu teria outras doenças aqui? Poderia. Então, por exemplo, eu teria aqui a asma. Tá? Outras doenças. Estou fazendo uma coisa maior, tá? Geralmente lá a gente faz um mais sucinto. Mas aí vias aéreas inferiores levam a insuficiência respiratória? Levam. Então provavelmente tem vias aéreas superiores que também levam a insuficiência? Sim. Aí você pode pegar aqui doenças de vias aéreas superiores e puxar alguma? Poderia. Aí você entende que agora a gente está começando a focar no tema central? Tá? Porque daí, a insuficiência respiratória, ela é parte da pneumonia, mas ela também é parte de outras doenças via aéreas inferiores, que também é parte das doenças de via aéreas superiores. E aí meu tema acaba realmente servindo de tema central, né? O que eu coloquei como tema central. Por quê? Porque as setas agora começaram a partir daqui. Então esse é o cuidado que você tem que ter com o tema central, tá? Se eu não quiser botar isso aqui, ó, nem isso aqui, basta eu usar a pneumonia aqui como tema central. E eu acho que eu vou conseguir, mesmo com pneumonia, acabar resolvendo aqui, ó, né? O provedor médico, se isso poderia ter a ver com uma gripe mal curada. Bom, basicamente aqui é como a gente monta um fluxograma. Eu vou mostrar agora no meu computador como ficou um fluxograma pronto, tá, desse tema. Só que de fechamento. Obviamente numa abertura vocês não vão fazer tão grande, tá? O que é a ideia da abertura? Vocês montar essa linha de raciocínio com o máximo de coisas que vocês conseguirem puxar do texto, tá? Aquilo que vocês não conseguirem responder, colocar um pontinho de interrogação, lembrar do tema central de onde partem mais setas, né? E lembrar desse negócio, né? Insuficiência respiratória está contida nos sintomas. Sintomas está contido em pneumonia. Os tratamentos estão contidos na pneumonia. Os tratamentos são da pneumonia, né? Agentes etiológicos são da pneumonia. Então, para onde que partem as setas e de onde que vêm as setas? Se tiver alguma dúvida sobre a questão de onde saem as setas e para onde partem as setas, vocês me falam depois.